o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão de novos territórios, culminando na entrada cristã do Evangelho na Europa. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo os conduz cada passo, e pedindo caminhos e permitindo outros conforme a permissão e a vontade de Deus. Esta lição nos revela o Espírito que conduz para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Wilson. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. Conforme vocês estão vendo aí no slide na tela, hoje nós vamos estudar a lição número 4, 26 de julho de 2026, que tem por título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O textuário está em Atos, capítulo número 16, versículo de número 5, que nos diz assim: De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, a cada dia cresciam em números. A verdade prática nos fala assim: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, além de guiar os nossos passos, ele também nos impede de avançar quando isso não está na vontade de Deus. Que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus e sendo cada dia mais guiados pelo Espírito Santo. E quando ele disser para não irmos, nós permaneceremos na confiança e na dependência do Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 16, do versículo 11 ao 18. Depois nós leremos o capítulo de número 25 ao 31. Se você estiver com a solução, acompanhe com a solução, ou se não, você acompanha aí lendo o slide na tela. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam a caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. Agora, meus queridos, nós vamos ler do versículo 25 ao 31. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meus amados, para você que é novo aqui no canal, gostaria de pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Quando você clica no like, o YouTube ele entende que os meus vídeos eles são bons, são relevantes, vai indicar e recomendar para mais pessoas. Também compartilha para o crescimento deste canal, tá bom? E comenta aí qualquer coisa que vocês tenham achado na nossa escola dominical, de onde você está assistindo esta videoaula. Meus amados, primeiro tópico desta quarta lição de hoje nos diz assim: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. O primeiro subtópico do primeiro tópico nos diz: a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja, e em Listra incorpora Timóteo à equipe missionária. Nós temos as referências bíblicas, dá uma pausa no vídeo, lê na sua Bíblia para abranger melhor o seu conhecimento. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa, em Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 9. Meus amados, nessa segunda viagem missionária de Paulo, a primeira viagem nós falamos no segundo tópico, né, e também entramos um pouco na segunda lição e na terceira lição, nós falamos um pouco sobre a segunda viagem de Paulo, que durou aproximadamente 2 anos essa viagem. E teve bastante destaque, né, das cidades onde Paulo pregava, onde Paulo entrava, pregava, ganhava almas para Jesus, e ali o nome de Deus era glorificado. Porém, nessa segunda viagem, além da expansão geográfica da igreja, que tem como destaque, também nós temos o destaque do Espírito Santo de Deus como um agente ativo da igreja, que os guia, fazendo tomar cada decisão correta a qual os apóstolos deveriam tomar, os missionários. A Bíblia nos diz que houve uma certa divisão, podemos até dizer que uma certa contenda entre Paulo e Barnabé. Então, Paulo parte com Silas, recomendando pela igreja em Listra, né? Eles vão e incorporam ao jovem Timóteo para a obra missionária. Nós temos aqui as referências bíblicas em Atos capítulo número 15, no versículo 19 e 40, e no capítulo número 16, versículo de número 1. Então eles decidem irem para a Ásia e para a Bitínia, mas o Espírito Santo os impede, dizendo: olha, vocês não vão para a Ásia e nem para a Bitínia. Vocês, não vão, vocês não seguirão para ali. Então nós temos aqui uma visão de que a estratégia humana ela é validada e ela é bem aceita pela igreja do Senhor. Porém, a direção do Espírito Santo de Deus ela é principal para o avanço e para o crescimento da igreja. Uma igreja que envia missionários e missionários que não são sensíveis à voz do Espírito Santo e nem à condição do Espírito Santo, essa igreja, ela é, como eu costumo dizer, uma igreja monótona, uma igreja raquítica, que ela tem estratégias, as estratégias são até bonitas, chamam até atenção, mas ela não tem crescimento, porque o crescimento, ele só avança pela condução do Espírito Santo. Então, meus amados, impedidos, Paulo e Silas de irem, Paulo e o jovem Timóteo, e provavelmente ali Silas também fazia parte, deste ministério missionário, eles são expedidos pelo Espírito Santo. Paulo ele tem uma visão. Esta visão, eles estavam na cidade de Troade. Paulo ele tem uma visão de noite, não era um sonho. Há uma diferença de sonho para com visão, revelação também. Não era um sonho.
Paulo tem essa visão, e nessa visão aparece para ele um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um varão que estava pedindo ajuda ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele vai com a direção divina de Deus e a condução do Espírito Santo para pregar agora na Europa, para levar a mensagem de Deus para a Macedônia. E no segundo subtópico do primeiro tópico, nos diz assim: fé sincera, sensibilidade espiritual e a hospitalidade de Lídia. Lídia é apresentada como adoradora de Deus. Provavelmente uma gentia temente ao Senhor, comerciante de púrpura, originária de Tiátira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos, demonstra sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça. É obra da graça divina. Lídia crê, é batizada com sua casa e coloca seus bens ao serviço do rei, tornando o seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. As referências bíblicas estão em Atos, capítulo número 16, do versículo 14 ao 15 e ao 40. Meus queridos, é interessante observarmos que quando o apóstolo Paulo ele pisa, em solo europeu, o apóstolo Paulo ele encontra esta mulher por nome de Lídia. Essa mulher, ela era uma mulher de negócios e provavelmente ela tinha uma vida financeira bem estável. Ela era uma pessoa que podemos até dizer nos dias atuais, ela era uma mulher rica e ela era da cidade de Tiátira. Nós vamos ver a cidade de Tiátira, ela sendo apresentada nas cartas enviadas à Ásia Menor no livro de Apocalipse. E é interessante, meus amados, observarmos que ela era da cidade de Tiátira, e essa cidade ela era famosa pela indústria textil, ou seja, ela era famosa pela tintura de tecidos de púrpura, produto de luxo, reservado apenas para a nobreza e a elite romana. E essa cidade também ela era famosa pela fabricação de tinta de púrpura. E observe que a Lídia, ela vendia púrpura. E essa púrpura, ela era vendida apenas para a elite, para a nobreza romana. E por isso que nós vamos identificar aqui que esta mulher era uma mulher rica, uma mulher que tinha, essas riquezas, esse padrão social elevado. Então, meus amados, ela vendia, na cidade de Filipos, ela vendia púrpura. Essas roupas de púrpura, elas eram artigos de luxo ao alcance de poucas pessoas. Vê-se que Lídia devia viver bem em sentido financeiro. Na questão financeira, ela era uma pessoa que vivia bem e ela era abastada, financeiramente. Essa mulher, ela decide ouvir ali o apóstolo Paulo. Ela era uma mulher crente, ela já cria em Deus, provavelmente pelos judeus que ali estavam, que ali habitavam, falavam de Deus, mas provavelmente ela ainda não ouvira falar de Jesus. E existia um grupo que sempre descia para fazer oração ali na beira do rio. Então o apóstolo Paulo, aproximando, começou a pregar o evangelho. Essa mulher, ouvindo falar de Jesus, decidiu ser batizada juntamente com ela e toda a sua casa, e assim eles receberam e se converteram ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico do primeiro tópico: a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Meus amados, é interessante observarmos aqui que Lídia, após se converter, ela permitiu que a igreja, ela permitiu que a sua casa se tornasse um núcleo da igreja missionária, ou seja, os cultos domésticos começaram a serem realizados em sua casa. Então podemos dizer que ali
existia um ponto de pregação, uma subcongregação, uma primeira igreja estabelecida ali em Filipos ou na Europa, né? Porque Filipos fazia parte da Europa, do continente europeu. Então foi na casa de Lídia onde deu-se início à primeira igreja europeia, ou podemos dizer que a primeira igreja gentílica na Europa. E é provável que pela profissão que ela tinha, né, e pela sua vida financeiramente bem elevada, essa casa dela, né, poderia ser uma casa muito grande, onde cabia e tinha espaço suficiente para ali os irmãos se reunirem e cultuarem ao Senhor. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do mar. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja de Filipos e revela que, onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebe o evangelho também manifestará oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que veremos no próximo tópico, ou no segundo tópico, em Atos capítulo número 16, e versículo de número 16 ao 21. Então, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo, né, ele chega ali em Filipos, ele decide, né, descer ali onde havia orações, onde tinha mulheres orando. Por quê? Porque na cidade de Filipos não tinha sinagoga. As sinagogas não existiam na cidade de Filipos, pois uma verdadeira congregação ela só poderia ser, né, criada, uma sinagoga ela só poderia ser construída se ela tivesse no mínimo 10 homens. E você vai ver que quando o apóstolo Paulo ele chega em Filipos, que ele desce para ir pregar, ele prega primeiro para as mulheres, porque eram as mulheres que desciam para fazer a oração. O imperador Cláudio, ele havia banido os judeus de Roma pouco antes da visita de Paulo. Antes de Paulo chegar, o imperador Cláudio, ele havia banido os judeus de Roma. Pelo fato de não haver sinagoga entre os exilados, as orações elas eram feitas de costume na beira dos rios. Há quem afirme, porém, que ali a lei romana proibia os judeus a prática de sua religião nos limites de Filipos. Então, meus queridos, eu estou lendo aqui essa parte aqui do livro de apoio da lição, dessa lição desse terceiro trimestre de 2026, porque o livro de apoio ele nos ensina melhor, ele nos dá mais uma profundidade melhor no conhecimento da lição. O imperador Cláudio, quando ele expulsa os judeus, ele não permite a pregação do evangelho dentro da cidade de Filipos, não permite que fizesse a oração dentro da cidade de Filipos. Então as mulheres, elas desciam à beira dos rios e ali faziam oração. Quando o apóstolo Paulo ele desce para pregar, a maior parte do número ali era de mulheres. E Lídia, né, como já foi falado, ela se atenta a ouvir a pregação do apóstolo Paulo e ali se converte e cede a sua casa para se tornar um ponto de pregação, um lugar de culto, de adoração a Deus, ou podemos dizer que é a primeira igreja em solo gentil. Só que, meus amados, além de ter esses momentos de glória, essas conversões, a casa de Lídia ali para ser o centro de pregação, de culto, de adoração a Deus, em Filipos eles também tiveram alguns obstáculos. Dentre eles está esta jovem possessa, onde Paulo expulsa um demônio dela. É onde nós vamos falar no segundo tópico, onde nós vamos falar sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a expulsão de um espírito de adivinhação. Essa jovem ela tem um espírito de adivinho. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, prática condenada pelas Escrituras, né? Deuteronômio capítulo número 8, versículo do 9 ao 11,
nos condena à prática de adivinhação. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. A semelhança dos demônios que reconheceram Jesus em Marcos capítulo 1, versículo 24, e em Lucas capítulo 4, versículo número 11, ali pelo endemoniado gadareno. Perturbado, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela, e a libertação foi imediata, revelando a autoridade do evangelho sobre as trevas. Meus amados, quando o apóstolo Paulo ele chega em Filipos, que ganha líder para Jesus, e ali é realizado os cultos na casa de Lídia, mas era de comum ainda eles irem para a beira do rio, onde as mulheres estavam a orar. Eu acredito que nem todas iam para a casa de Lídia, nem todas se converteram ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por intermédio do apóstolo Paulo. Então eu acredito que uma boa parte ia ainda orar nos rios, e por isto o apóstolo Paulo ele descia. A Bíblia ela vai nos contar, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, que essa jovem, todas as vezes em que o apóstolo Paulo ele passava por ali, ela clamava e dizia: eis aí homens de Deus, né, conforme nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Versículo de número 18, né, no capítulo número 16. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, o que era que ela fazia, né? Ela dizia, ela gritava: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era uma verdade. Ela estava falando alguma mentira? Não. Eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles estavam anunciando o caminho da salvação. Porém, se o apóstolo Paulo permitisse que continuasse por muitos dias, o apóstolo Paulo ele estava dando a legalidade para que o espírito de adivinhação prevalecesse, para que aquela prática ali de adivinhação se tornasse comum. E outra coisa, ele estaria permitindo que demônios professassem, por mais que professassem a verdade, mas dava total liberdade para os demônios falarem, se manifestarem, e talvez dando até autoridade também para eles, né? Assim, então o apóstolo Paulo ele se incomoda com aquilo ali. O apóstolo Paulo ele fica estarrecido ao ouvir todos os dias aquela jovem falar isto. Estes aí são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. O apóstolo Paulo voltou-se para ela e disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas, que saia dela. O apóstolo Paulo com autoridade repreende aquele demônio e imediatamente o demônio ele sai daquela jovem. E aquela jovem ela é liberta. Sendo liberta, agora o espírito de adivinhação já não estava mais sobre ela e as adivinhações já não eram mais certeiras como antes. Só que aquela jovem dava lucros para algumas pessoas com espírito de adivinho. Dava um certo retorno financeiro. E este retorno financeiro causou um incômodo em uma parte de algumas pessoas. E essas pessoas então tomaram algumas atitudes, onde nós vamos falar aqui no segundo subtópico do segundo tópico. A reação dos expulsadores e a perseguição injusta. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades, no versículo número 19 do capítulo 16, sob falsas acusações de perturbação da ordem pública. Os missionários foram condenados sem julgamentos, açoitados publicamente e lançados na prisão. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Olha só, meus amados, quando aqueles homens perceberam o prejuízo financeiro que o apóstolo Paulo dera a eles, porque o apóstolo Paulo expulsara o demônio daquela jovem, eles decidiram pegar o apóstolo Paulo e Silas e levaram às autoridades. E sobre a falsa acusação, eles disseram que eles estavam perturbando a ordem pública. Então, sem direito de defesa, que eles teriam total direito de defesa porque eles tinham cidadania romana, então eles não permitiram, então sem direito de defesa, o que é que eles fizeram? Açoitaram o apóstolo Paulo e Silas, lançaram eles na prisão
impedindo que eles assim pregassem o evangelho. E isso aqui, meus queridos, eu vou até pegar aqui o livro novamente, porque vocês precisam entender uma coisa, que a prisão em que o apóstolo Paulo e Silas foram colocados era algo, meus irmãos, totalmente desumano. Olha só, eles foram lançados no cárcere inferior. Agora preste bem atenção. O cárcere inferior da prisão em Filipos era uma cela de segurança máxima em um nível abaixo da prisão principal. Ou seja, tinha a prisão principal aqui em cima e o cárcere interior era mais embaixo da prisão principal, onde era chamado de prisão de segurança máxima. A prisão de segurança máxima só segurava os piores malfeitores. Era como um porão ou uma masmorra, sendo a parte mais segura e provavelmente a mais inóspita e insalubre, onde Paulo e Silas foram encerrados após serem açoitados. Essa seção da prisão era caracterizada pela escuridão, ausência da luz total, com as portas fechadas, sem ventilação adequada, úmida e muitas vezes fétida, e as correntes eram utilizadas para prender os pés dos detentos no tronco. Olha só que situação o apóstolo Paulo e Silas se encontravam naquela prisão. Uma prisão longe da luz solar, uma prisão fétida, uma prisão com condições insalubres, seus pés amarrados a um tronco. Que situação, né, meus irmãos? Eles não tiveram direito de defesa. Tudo isso por apenas libertarem uma jovem cativa, uma jovem presa por um espírito de adivinhação. O pastor Wagner Gabi, ele conclui aqui esse segundo subtópico do segundo tópico, dizendo assim, ó: a fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Nos dias de hoje está muito diferente isso aqui. A nossa fé, o nosso tradicionalismo, os nossos bons costumes, a defesa da família tradicional que hoje nós defendemos, representa, meus amados, uma ameaça ao sistema diabólico que aí está operando. Você prega hoje a família tradicional, hoje é motivo de você ser perseguido pelas autoridades. Você hoje não pode falar todas as coisas. Aqui mesmo no YouTube, eu tenho que me policiar no que eu vou falar. Porque se eu falar qualquer coisa aqui, eu posso receber um strike, meu canal pode ser derrubado, ou se não, algum filho do diabo pode se incomodar e me processar. Entendeu, meus irmãos? A nossa fé, ela demonstra uma ameaça ao sistema satânico e diabólico, travestido aí de piedade. O apóstolo Paulo vai dizer que eles têm a aparência de piedade, né? Fala manso, conhecedores, né? Mas, infelizmente, meus queridos e amados irmãos, são servos do diabo. Terceiro subtópico do segundo tópico: a falha da injustiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles tinham cidadania romana. Só que os magistrados que os julgaram, que os condenaram, que os açoitaram, eles ignoraram totalmente o processo devido legal, não aceitando. Eu acredito que eles não deram nem espaço para Paulo e Silas falar, né? Para que eles se justificassem e falassem que tinha cidadania romana. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por pressões e interesses. Com certeza, com certeza. Com certeza, isso aqui é claro e evidente. Mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça.
O crente é chamado a discernir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida. E é justamente nesse contexto que o Senhor transforma dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Nós vamos ver que fazer a obra de Deus, servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é isso. É padecer dores, padecer perseguições, ser injustiçado pelas leis, né, que só está no papel, mas não vale nada. Mas em meio a tanta dor, tanto sofrimento, tanta perseguição, existe um propósito de Deus, porque eles não vão frustrar os propósitos de Deus para a nossa vida. Em meio a tudo existe um propósito. No meio a tudo isso que Paulo e Silas estava passando, com suas costas cortadas de chicotadas que eles levaram, dentro de uma cela fétida, úmida, longe da luz do sol, amarrado pés e mãos, preso em um tronco. Naquela situação, Deus tinha um propósito para eles. Deus tinha algo para fazer, como na convenção do carcereiro. E nesta convenção nós vamos falar no terceiro tópico, onde nos diz a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Meus amados, antes de irmos aqui para a terceira lição, terceiro tópico, por favor, se inscreva aí no canal, nos dê essa força, nos dê essa ajuda, tá bom? Clica no likezinho, você fortalece demais o nosso canal, compartilha e comenta aí o que vocês têm achado nas nossas escolas bíblicas dominicais. Primeiro subtópico do terceiro tópico: açoitados e presos por causa do evangelho. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como os criminosos perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se o cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Como eu já tenho falado sobre esse cárcere interior, né? Essa situação era muito difícil para eles, mas isso não impediu a manifestação do poder de Deus, nos mostrando que nenhuma prisão, que nenhuma perseguição, que nenhum levante é capaz de limitar a ação soberana de Deus. Então, mediante o que você tenha passado, que você tenha enfrentado as injustiças da vida, não temas, não se preocupe. Isso é profético, meus irmãos, porque nada vai frustrar e nem impedir os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Tudo isso é um processo de um plano maior de Deus para as nossas vidas. É um processo, uma elaboração de Deus para que nós venhamos galgar posições maiores, para que nós venhamos alcançar vidas que estão sedentas da palavra de Deus, assim como foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo nessa prisão. Segundo subtópico do terceiro tópico: o louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende de circunstâncias. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor. Meus amados, agora conjectura aí comigo aí, crie essa cena na sua mente. Uma prisão úmida, chão úmido, acredito que até um lamaçal. Paulo e Silas com as costas todas cortadas, chicotadas, seus pés amarrados sobre o tronco, presos sobre os grilhões. A prisão fétida, não tinha luz solar, não tinha ventilação de nenhuma forma, com certeza um calor extremo, imenso. Presos murmurando. E o que é que Paulo e Silas fazem à meia-noite? Paulo, você canta e eu oro.
Ou Silas, você canta e eu oro. Não sei qual dos dois cantaram, não sei qual dos dois oraram, mas eles fizeram um acordo. Um cantava e o outro orava, de meia-noite. Enquanto eles cantavam e louvavam, isso é uma passagem muito conhecida nossa, algo sobrenatural aconteceu. Veio um terremoto, abalou o cárcere. Os grilhões que prendiam todos, a Bíblia diz que todos, sem exceção de nenhum, se quebraram, foram soltos. Agora, você vendo essa cena diante dos seus olhos, aqueles homens ficaram tão pasmados, tão maravilhados com aquela cena, que nenhum ousou fugir. E aqui nós temos uma visão espiritual. Qual é, professor Wilson? Eles estão presos fisicamente. E aqueles grilhões que prendiam seus pés e suas mãos se soltaram. Liberdade. Eles tinham toda a liberdade agora para correr e fugir, mas eles ficaram. O que isso significa? Que mesmo eles estando presos fisicamente, as suas prisões espirituais foram quebradas, mostrando que a liberdade, ela não se dá de forma geográfica, mas ela se dá aqui dentro. Aqui dentro. Amém, meus irmãos? Terceiro e último subtópico da lição de número 4. A conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo. Profundamente impactado, perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" A resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Este episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. Quando aquela cena ali, aquela situação acontece, o terremoto abala o cárcere, as cadeias são quebradas, os grilhões são quebrados. O carcereiro, ele tenta tirar a sua própria vida, porque se os presos fugissem, a sentença romana era que o carcereiro seria morto. Só que Cristo criou aquela situação, não foi para tirar a vida daquele homem, mas foi para salvá-la. Foi para dar vida para aquele carcereiro. E quando aquele homem viu aquela situação, ele tentou se matar. O apóstolo Paulo foi e o impediu: não faça tais coisas consigo mesmo. Não faça. Então, meus amados irmãos, ele foi, pediu para que acendessem a luz, acenderam. Ele desceu ali e perguntou a Paulo: o que eu preciso para ser salvo? O apóstolo Paulo, ele foi direto: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele se converteu. Levou Paulo e Silas para casa, tratou suas feridas, cuidou daqueles homens e pediu que eles fossem embora. Só que o apóstolo Paulo não queria sair como foragido. Ele queria que tudo acontecesse conforme a lei mandava. Voltou para a prisão até que no outro dia ele fosse interrogado novamente. E nós vamos falar na próxima lição mais a respeito desses detalhes, né? Após eles serem libertados. Então, meus queridos e amados irmãos, o Senhor, ele transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros. O sofrimento de Paulo tornou-se um grande testemunho. Aquela situação adversa foi para salvar outros. Não perca, meus queridos e amados irmãos, a nossa próxima videoaula, onde nós vamos falar na lição de número 5, 2 de agosto de 2026.
Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, o apóstolo Paulo retorna à Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua, mesmo em meio às oposições, e que a fidelidade com fé e perseverança ela deve continuar. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus continuam a missão evangelística de levar a mensagem de Cristo aos gentios. E igrejas são estabelecidas principalmente no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra de Deus. Fidelidade, devoção, fé, persistência, perseverança, sem temer oposições e crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Que Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos, e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.